Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Hoje é quarta-feira, 20 de março de 2024, e é com imensa alegria e satisfação que eu dou início ao segundo episódio do programa Travessias Digitais. Para quem está chegando no meu canal agora, eu sou a professora Grace Pinto Belin, do programa de pós-graduação em Teoria Literária da Uniandrade, mas esse canal é o meu canal que está vinculado à página do Instagram, @presença literária. Então, seja bem-vindo quem está chegando agora. E, para quem não sabe, esse programa, Travessias Digitais, iniciou em fevereiro de 2024 e o nosso primeiro entrevistado foi o professor Alencar Schweroff. Caso interessar possa, o link da entrevista está disponível ainda no YouTube. E hoje é com imensa alegria e satisfação que eu trago a nossa segunda entrevistada, a professora e psicóloga Daniela Flieger Nascimento. Então, num primeiro momento, eu vou apresentar o currículo da Daniela. Nós que seguimos o @terapia inteligente costumamos chamá-la carinhosamente de Dani. Então, se vocês perceberem, né, que eu abrevio o nome dela, é porque eu já sigo ela há bastante tempo, sou aluna da Daniela, isso é uma grande alegria para mim. Então, eu vou apresentar o currículo dela e, na sequência, nós vamos dar início à nossa entrevista. E o nosso tema hoje é educação sistêmica e travessia, por motivos que eu vou explicar para vocês aqui. Então, neste programa Travessias Digitais, eu, Grace, planejo realizar uma série de entrevistas ou palestras com personalidades importantes do universo digital nas mais diversas áreas, a fim de compreender como se deram as travessias destes profissionais, do analógico para o digital, considerando a grande expansão no mercado de cursos, eventos, workshops, no contexto pós-pandemia, que é o contexto que nós vivemos. Tal expansão, como vocês sabem, envolve transformações relevantes nas técnicas e abordagens de ensino e pesquisa. Então, resolvi criar esse programa para analisar e discutir com esses profissionais como se deram essas transformações. Com mais de 160 mil seguidores no Instagram, @terapia inteligente, a Daniela Flieger Nascimento, que já está aqui conosco, é formada em psicologia, com pós-graduação em psicologia clínica, psicologia positiva e psicanálise, além da formação em psicologia dos sonhos, psicossomática e psicopatologia geral. A Daniela atuou por mais de 25 anos em consultório. Tornou-se professor e, a partir de 2020, se eu não me engano, na verdade, o @terapia inteligente surge em 2017, mas que eu tenho conhecimento, a partir de 2020, a Dani passou a conduzir pessoas por vários processos de desenvolvimento pessoal mediante diversos cursos online, dentre eles o curso Educador Sistêmico. Neste curso, ela propõe um estudo dos fundamentos da pedagogia sistêmica, bem como a ideia de travessia, oferecendo um modelo de atuação para educadores. Este modelo nos permite encontrar respostas para algumas perguntas. O que faz um aluno desdenhar a escola? O que acontece com uma pessoa que inicia um novo aprendizado, vai às primeiras aulas e nunca mais volta? Por que será que uma pessoa compra 1000 cursos, não consegue ir até o fim? E a resposta para essas perguntas reside numa única palavra, que é travessia. É por meio da compreensão da travessia de cada aluno que vai ser capacitado o educador sistêmico. Então, nós vamos discutir isso aqui na nossa entrevista. E, para conhecimento de vocês, eu fui aluna da Daniela no curso Educador Sistêmico e comecei, digamos assim, a realizar várias travessias. Tenho conversado muito com a Dani sobre isso. Foi um curso que me conduziu a um ganho de consciência imenso, e eu comecei aí a realizar minhas travessias, e os dois programas que eu conduzo aqui no YouTube, o Travessias em Movimento e o Travessias Digitais, são meio que produtos de todo esse processo. Foi um processo muito profundo, então faz todo sentido que a Daniela participe desses programas, né? Porque foi no curso dela que eu ganhei esta consciência, e também estudando a obra de Bert Hellinger, que eu sei que a Daniela também consideram um gênio. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Hellinger. Então,
Sejam novamente bem-vindos. Eu quero agradecer a presença de todos que já estão nos acompanhando. Quero agradecer imensamente a Daniela pelo convite. Para mim é uma grande honra, porque esse curso realmente mexeu bastante comigo. É um curso que desestabiliza bastante no primeiro momento, mas depois os caminhos começam a se abrir. E quem se inscreveu pela Simpla tem acesso ao link para o registro de presença na descrição da live. E na descrição da live eu também vou deixar o link do Educador Sistêmico, caso alguém se interesse, porque realmente é um curso que eu recomendo com muito entusiasmo. Então, vamos começar aqui a nossa entrevista. Dani, seja muito bem-vinda, e eu estendo essas boas-vindas a todos do @terapia inteligente, porque é um contato constante, a gente está sempre interagindo ali, e é uma alegria realmente ter você aqui. O que me chama muito a atenção na sua trajetória, Dani, é que você atuou por 25 anos nos consultórios, né? Você tinha o seu próprio consultório como psicóloga, então você trabalhava presencialmente. E no contato com o seu trabalho, a gente vai descobrindo que você fez 2 travessias, ou mais, não sei, mas eu quero colocar 2. Uma travessia do atendimento presencial para um atendimento online na psicologia. Você começou a atender os seus pacientes online. E depois, você realiza uma travessia dos atendimentos em geral para os cursos online, ou seja, você começa a transformar o seu trabalho em cursos e abrindo a possibilidade de transformar muito mais pessoas, porque o online facilita, né? O aluno assiste a aula a hora que ele quer, e isso é uma coisa muito interessante. Então, podia falar um pouco para nós como foram essas travessias, o que te moveu, quais foram as suas inquietações nesses 2 momentos? Enfim, imagino que tenham tido muitas outras travessias, mas eu queria focar nessas 2 em especial. Claro. Primeiro, quero agradecer o convite, muito obrigada, é uma alegria para mim, primeiro, estar aqui com você, e segundo, falar desse tema que, para mim, é uma paixão, desses 2 temas, a educação sistêmica, a educação em geral, mas a sistêmica, e travessia, que é uma paixão mais reluzente, assim. Respondendo a sua pergunta, eu não comecei atendendo como psicóloga, eu comecei dando aula de cursos de desenvolvimento pessoal presencial. Esse foi o meu start. Eu comecei já dando aula, depois é que eu fui fazer psicologia e comecei no atendimento individual. Então, eu comecei com grupos e comecei como professora, né, dentro desse universo. Então, foi ali que eu fui aprendendo a montar workshops, era assim que a gente trabalhava nos idos de 1990 e poucos, né? A gente fazia workshops e viajava às cidades com esses workshops no final de semana. Então, a gente tinha que ter essa habilidade de compilar o conhecimento e de oferecer uma transformação profunda, substanciosa num final de semana para um grupo que talvez não fosse te ver nunca mais, né? Então, esse foi meu primeiro contato. Daí, a partir dali, que eu fui me formar em psicologia e fui começar a trabalhar em consultório, e aí trabalhei em consultório e com grupos durante muitos anos. Depois, eu fiz uma formação em coaching, e aí dessa formação em coaching, eu iniciei meus primeiros atendimentos online, que era algo, assim, era uma inovação na época. Para coaching era aceitável, a gente atendia por Skype. E por que era aceitável? Porque o próprio coaching, ele era desafiador. E ele era para um grupo de pessoas que tinha essa coisa de, bom, a gente faz como for possível, né? Então, se não dá para se deslocar, se você está num outro lugar, então a gente faz online. E aí a gente ia desenvolvendo essa possibilidade de atender online. Primeiro desafio que eu tive, quando eu fui voltar a atender como psicóloga, porque eu parei de atender para ser mãe. Então, eu fiquei longos anos sem atender, mudei de cidade, então eu tinha 2 desafios. O primeiro, que eu não tinha como reabrir o meu consultório, que é em São Paulo, morando no interior. Então, essa foi a minha primeira questão para atender online psicologia. E aí, a primeira dificuldade que eu tive foi a resistência dos antigos pacientes. Porque quando eu falei, eu vou voltar, eles, ai, Dani, eu quero, ótimo, mas eu falei, só que agora eu vou atender online. E aí a grande maioria acreditava que não funcionava online.
Desacreditavam. Assim também como curso online. Quando eu comecei também nos cursos online, quando eu fiz, fui uma das primeiras pessoas a fazer um curso de constelação online. Era uma verdade absoluta no meio dos cursos de constelação que era inviável fazer curso de constelação online. Se tornou viável, de repente, magicamente, pós-pandemia, né? Na pandemia, porque todo mundo teve que se adaptar. Então, por que eu estou trazendo esse relato aqui? Para dizer principalmente para as pessoas que estão transicionando. Essa transição para o digital, ela inicialmente, ela traz esse sentimento de que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É tanto no sentido da terapia, quanto no sentido dos cursos, quanto no sentido de aprendizado. Então, eu tenho essa experiência, tanto como terapeuta, quanto como professora. Uma geração mais antiga acredita piamente que não funciona. Não funciona, então a pessoa precisa ser convencida. Por quê? Porque como a gente, quando vai aprender, parte de um lugar dentro de nós, que é a criança ela quer exclusividade, ela quer atenção, ela quer esse contato. Então, do aluno vem essa resistência maior, ou do paciente vem essa resistência maior de dizer, não vai funcionar, não é tão bom, eu não vou ter você só para mim, presencialmente, me olhando, me acompanhando. Quem é que tem que sustentar que funciona? O educador, o professor. A segurança está naquele que oferece, não naquele que compra. Então, aqui dividindo com vocês o meu aprendizado nesse processo de sair do presencial para o online. A segunda coisa que eu percebi, e aí também em muitas outras travessias, toda vez que a gente faz uma travessia, isso aqui é uma chave de ouro, toda vez que a gente faz uma travessia, a gente vai para um povo novo. Tá? Então, a gente, geralmente, a gente atravessa e aí a gente quer trazer o povo que está com a gente. Vamos comigo. Mas essas pessoas estão acostumadas àquela estatura, àquele modelo. E elas não querem um desafio junto com você. Então, muita gente tem medo de fazer essa travessia, porque quando vai conversar, seja com seus alunos, com seus pacientes, por exemplo, professor de música, vai falar, agora eu vou dar online aula. Não, online eu não quero, porque online não funciona. Ou a terapeuta, a psicóloga, ou a pessoa, enfim, que trabalha no presencial e que vai transicionar para o digital. Ela vai ter essa resposta de quem já tem ela no presencial. Então, o que você que está atravessando precisa saber? Você está atravessando para um outro povo. Os mais fortes que estão com você virão junto, mas não é a minoria. Entendeu a pergunta? Com certeza. Com certeza, eu até queria, não é o enfoque aqui, obviamente, mas eu queria contextualizar com as travessias que eu realizei. Eu vinha de uma sobrecarga do ensino presencial, para o público que ainda não me conhece entender como é que eu cheguei no @terapia inteligente. Eu vinha de uma sobrecarga imensa, eu estava na vice-coordenação do meu curso. Quando entrou a pandemia, nós entramos em pânico, porque nós acreditávamos exatamente isso. Acho que a criança dentro de nós se assustou com toda aquela modificação, que foi do dia para a noite, e nós tínhamos que dar aula online. Então, a gente foi aprender, usar as plataformas e etc. E aquilo trazia muita angústia. Eu lembro que eu fiquei um tempão com os alunos para usar um determinado dispositivo, daí a gente decidiu usar outro. Foi uma coisa, assim, doida, né? Mas, como eu cheguei no @terapia inteligente, eu comprei um curso em 2021 chamado Tecelã e o Feminino Ferido. Não é o enfoque aqui, mas foi a minha porta de entrada no @terapia inteligente. E eu verdadeiramente me encantei com o processo, porque eu acessava as aulas a hora que eu queria. A minha criança foi se apaziguando, digamos assim. Eu fui me acostumando e tendo resultados com o processo. E isso foi começando a transformar, não só internamente, mas a minha prática profissional. E no final de 2022, eu pensei, por que não eu começar a gravar os meus cursos? Por que não começar a fazer isso? E, de novo, foi uma outra travessia.
E esse ano eu resolvi sustentar. E aí eu recebi dos alunos esse tipo de coisa que a Dani está nos relatando. Que o presencial, eles não, no digital, eles não teriam a mim o acesso que eles tinham no presencial. Então, eu concordo plenamente que nós temos que sustentar, e eu estou sustentando. E os mais fortes vieram junto. Eu tenho um público cativo de em torno de 15 alunos do presencial para o digital. Então, eu fiz uma travessia interna no sentido de aceitar fazer um curso online, verdadeiramente concordar em fazer um curso online, e ministrar como professora, num segundo momento, os meus próprios cursos. E me sentir à vontade com isso. Porque a nossa mentalidade é muito formatada no analógico, no presencial, no caso da Dani, consultório, no meu caso, sala de aula. A Dani também passou pela questão da sala de aula. E é impressionante como os alunos se apavoram, porque eles acham que não vai ser a mesma coisa. E eu quero reforçar aqui a necessidade de sustentar essa postura. Sim. Porque eles esperam, o aluno, no fundo, espera isso do educador, que Sim. a postura seja sustentada e que ele tenha, ele ou ela, né, tenha segurança para atravessar. E o curso Educador Sistêmico, para mim, foi uma quebra de paradigma muito grande. Eu já estudava a obra do Bert Hellinger, por influência da Dani, em outros cursos, mas o Educador Sistêmico foi aquele curso, assim, que virou realmente a chave, e eu queria que você falasse um pouco, Dani, para quem ainda não conhece o seu trabalho, o meu público talvez muitos não conheçam ainda, como foi para você, como surgiu a ideia do educador sistêmico, o que te moveu a estudar esse assunto? Olha, primeiro eu comecei a estudar o Bert e entender que a teoria dele poderia ser aplicada em outros lugares, como, por exemplo, na área jurídica, na área empresarial, na área educacional. Então, eu inicialmente estudei assim, en passant, esse conteúdo, mas na minha própria experiência, eu fui vendo o quanto esse conteúdo todo, sistêmico, esse entendimento das leis que o Bert ensina, o quanto isso era verdade já numa experiência que eu tinha como educadora, como professora, como condutora de pessoas. E aí eu recebi um convite de uma aluna também da área de educação, tem muitos alunos da área de educação, e uma delas me convidou para trazer uma palestra num evento de uma associação de professores em São Paulo, uma associação chamada Aprofem. Dani, você não vem falar aqui, né, para alguns professores da rede pública, essa ideia da educação sistêmica ainda é muito nova, né? Então, como você tem uma linguagem mais acessível, você não pode trazer? E eu super quis, falei, lógico que eu quero. E aí eu comecei a montar a palestra, só que eu tinha o quê? 1 hora de palestra, e aí eu montei um conteúdo de 20 horas, assim, de tudo que eu achava que era importante falar. Então, o curso nasceu da montagem da palestra para a Aprofem. E aí depois eu falei, bom, agora eu já tenho um curso, e aí agora eu vou fazer a palestra com um negocinho bem pequenininho, que é o que cabe ali, mas já fui para a palestra, que também foi presencial, encantada com o curso, porque eu falei, não, eu tenho muito material para dividir sobre a própria experiência, né, de trabalhar com travessias, conduzindo pessoas em travessias a partir do conhecimento sistêmico. Eu me recordo muito bem desse movimento, eu lembro que eu fiquei esperando ansiosamente pelo lançamento do Educador Sistêmico, porque eu já estava mergulhada no estudo do Hellinger. O Hellinger, volto a frisar, eu sei que a Dani concorda com isso, ele é um gênio, porque ele nos traz algo que as outras vertentes talvez não tragam, e a Dani fala muito sobre isso também. Eu não sou psicóloga, mas eu uso o Bert Hellinger na minha profissão. Mesmo com a literatura é uma expressão da alma humana, então cabe, e muito, o estudo de Bert Hellinger. Então, estou brincando aqui, né, falando que eu fiquei aguardando ansiosamente pelo curso e eu não me decepcionei. Eu tive uma transformação e vivo transformação por conta de ter feito esse curso. Agora, Dani, eu queria falar um pouco sobre a pedagogia sistêmica. Espero que muitos educadores, pedagogos estejam acompanhando aqui essa live,
mas eu queria que você falasse sobre alguns fundamentos, né, da educação sistêmica, da pedagogia sistêmica que você considera importantes, e também falar um pouco da contribuição da Angélica Olveira, que foi uma autora que me encantou. Eu ainda não me aprofundei, mas pretendo fazer isso. É que eu não trabalho com crianças, trabalho com adultos. Mas qual é a contribuição dela nesse campo? Olha, primeiro eu queria citar um outro nome que é muito importante, que é Marianne Franke, que ela é a precursora, né? O nome dela tem que ser honrado nesse lugar. Ela era aluna do BET, ela se aventurou a estudar todo esse conteúdo sistêmico e ficou durante 10 anos atuando na educação e aprendendo sobre terapia sistêmica e achando que esses dois assuntos não conversariam. E ela foi a primeira pessoa que atravessou. Ela construiu a ponte que Angélica Olveira veio trilhar depois, já com uma outra contribuição, porque ela trabalhava com segurança, ela era engenheira e ela tinha sido moldada para pensar na segurança do trabalhador, na área que ela trabalhava. E ela traz essa experiência para a pedagogia, pensando na segurança do professor dentro desse campo que é a educação. Então, a partir desse olhar é que ela vai trazer as contribuições dela, que são muito ricas e que eu acho que a mais importante, né, vou citar outras, mas eu acho que a mais importante é o professor ocupar o lugar dele. Esse eu acho que é o X da questão. Se a gente pudesse falar um pilar que sustenta todo a construção de uma educação sistêmica e funcional é o professor, o educador, o mentor, ocupar o lugar dele. E aí eu vou esticar um pouquinho, não só no próprio sistema, porque muitos de nós que vem para a educação, a gente vem já fora de lugar do próprio sistema, a gente vem com responsabilidades que não eram nossas, né? São crianças que não puderam ser tão crianças assim, e aí elas estendem, né, essa disfunção na escolha profissional e se tornam professores. E aí, quando chegam como professores, adotam os alunos, né? Adotam o problema da instituição, seja em que área for, não só na escola. E aí acha que o problema do aluno é porque os pais não ocupam o lugar, e aí muitas vezes essa é a fala da Angélica, que o professor vem e ocupa o lugar do pai faltante, né? Às vezes é a mãe que não dá conta, às vezes é o pai que não dá conta do seu papel, e o professor vem e ocupa esse lugar, e aí a disfuncionalidade está instalada. Então, ela foi a primeira a trazer esse olhar dessa aplicação dos princípios sistêmicos para a educação, mostrando que o professor tem um lugar dele e que ele tem que ocupar esse lugar para poder, então, partir para os próximos olhares, que vai ser entender qual é o problema que o aluno está sinalizando. Agora vamos falar da sala de aula. Dentro do universo da educação, a gente vai dizer, o aluno problema, ou o aluno que traz algum problema de transtornar a sala, ou de trazer um problema de aprendizagem, isso era mais antigamente, agora é déficit de atenção, né? O aluno que ele tem algum tipo de síndrome, ou tem algum tipo de déficit de atenção, e esse professor que está no seu lugar consegue olhar e entender que a pergunta que ela faz, qual é o problema? Que não é esse, que o aluno não aprende matemática, ou que o aluno faz bagunça na sala, ou que o aluno arruma briga com os amiguinhos, ou não é esse o problema. Qual é o verdadeiro problema? E esse problema que vai olhar para trás, né? Você sabe, vou contar um caso real que aconteceu recentemente, que eu fiquei sabendo de uma briga que aconteceu numa escola. E aí uma aluna foi expulsa da escola porque brigou mesmo, brigou de bater, de machucar, aquele caos. Aí a aluna foi expulsa. E quando a aluna foi expulsa, quem foi buscar a aluna? Os avós. Os avós foram buscar a aluna na escola, e aí o avô vem brigando, e já não sei quantas escolas ela já foi expulsa com esse comportamento de agressividade. Estou trazendo esse relato porque esse é um ponto que a Angélica pontua, que um dos problemas é
a violência na escola, ou o bullying, né? A violência, nesse caso que eu estou contando, ou o bullying que nessa história aí também tinha. E aí a gente vê, só nessa cena, a gente já entende o problema. Mais uma vez, não foi a mãe a quem ela queria tanto chamar atenção, causando esse caos na escola. Foi novamente os avós. Então, é esse o olhar da pedagogia sistêmica. Entender qual é verdadeiramente o problema. Não é a agressividade, não é o aluno que briga, não é o aluno que faz bullying. Esse problema denuncia um problema maior, que é sistêmico. E aí a Angélica também vai convidar a gente a se perguntar de quem é esse problema que o aluno está manifestando. Porque o aluno, criança, ele não tem questões ainda. Ele está a serviço, por amor cego, do seu sistema. Então, aquela dificuldade que o aluno apresenta é um sinalizador. É como se o aluno falasse assim: será que alguém aqui consegue me ajudar com o problema que eu tenho em casa? E aí ele traz esse problema. E aí ela vai apontar, por último, uma solução, que é quando é possível haver uma aliança entre a escola e os pais. Então, começa com o professor fora de lugar, ocupando o lugar dos pais, e termina com a escola e o professor, todo mundo compreendendo esse contexto familiar e sistêmico e se aliançando com os pais em busca de uma solução. Então, olha como a contribuição dela é extraordinária, né? Eu concordo, até porque eu já lecionei por um curto período de tempo na educação básica, e nós não tínhamos essa percepção há 15 anos atrás, desconhecíamos totalmente, né? A pedagogia sistêmica é um campo muito novo, e muitos alunos, na verdade, a maioria dos alunos mais jovens, as crianças e alguns adolescentes, na verdade, quase todos, manifestam problemas do sistema, problemas que são do sistema e não do aluno em si. Então, e uma coisa que eu acho fundamental que essa autora faz é mostrar que não é função do professor educar o aluno como os pais fariam. Uhum. Ela propõe uma outra coisa, ela propõe uma aliança, e não que o professor tome o lugar do pai ou da mãe, né? Nós estamos agora, na minha opinião, vivendo uma questão muito mais abrangente, que é qual? Primeiro que a educação informal, que é essa que nós estamos experimentando agora, ela veio para ficar. Vou usar o digital como um exemplo disso, e não só o digital, mas a quantidade de instituições que estão abrindo, né? Que antigamente a gente tinha quantas faculdades em São Paulo? A gente tinha 3, 4, e agora a gente tem um monte em todos os estados. Então a gente está tendo uma mudança tanto na educação física quanto na educação digital, uma transição que veio para ficar e que marca um outro aspecto da transição, que é qual? Toda a estrutura de escola que nós temos hoje, ela foi fundamentada com um objetivo, que é dos últimos 100 anos, tá? Vamos colocar mais ou menos assim, que é a escola, ela não tinha um objetivo de formar pensadores, ela tinha um objetivo de formatar trabalhadores e consumidores. Então, a criança era ensinada ela ia para a escola para ser treinada a aprender a ficar sentada num lugar durante 6 horas, em silêncio, obedecendo ordens, para que ela não se revoltasse com o modelo operário lá na frente como adulta. Então, ela achasse que era normal ela ser operário, porque era isso que a indústria precisava, operários. Então, os operários, aí saía da escola, foi formatado na escola, e aí adulto simplesmente sentava e se sentia realizado numa mesa de escritório, 6 horas sentado em silêncio, obedecendo. Então, veja que isso não tem a ver com desenvolvimento, não tem a ver com conhecimento. E dentro dessa formatação, o aluno tinha que vivenciar essa ideia de que, olha, silêncio, por quê? O que você está vivendo aqui é uma lavagem cerebral. E você precisa aprender a viver essa lavagem cerebral. Então, não me interessa. O que quer que esteja acontecendo com você não é problema meu.
Os seus problemas não interessam aqui, porque você está sendo treinado para se submeter a uma instituição. Quando adulto, você vai se submeter à instituição empresa, à instituição Estado, a educação que nós conhecemos nasce nesse contexto. Então, nós aqui, conversando, essa conversa, tudo está a serviço de algo muito maior, que é a quebra de tudo isso. Por quê? Porque dentro dessa formatação, o aluno era formatado para ser operário e consumidor. Hoje também, ele não dá mais para ser tão consumidor, porque os recursos naturais também estão começando a ficar escassos. Então, essa mentalidade, ela também tem que se tornar sustentável. Então, toda essa travessia, essa transição que as instituições estão lidando, como nesse caso dessa menina. Bom, e aí fizeram o quê? A menina deu problema na escola, chamaram os avós e falaram, tira o problema daqui. Fica com o problema que é seu. Não chega nesse lugar de aliança que está se conversando. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é que a gente está vivendo um momento de quebradeira. Né? As instituições, elas estão tendo que se adaptar, porque a oferta de cursos é muito grande, todo mundo está tentando se adaptar, porque não existe mais essa obrigatoriedade, que é, ó, você vai sentar aqui, você tem que ficar aqui, e pronto. E eu vou falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e você vai ter que acatar. Né? Então, isso vem antes, esse problema da formatação, vem antes disso que a Angélica traz, como uma proposta de olhar para aqueles professores que são apaixonados pela educação, né? E que querem realmente trazer uma contribuição que faça a diferença. Eu acho super importante pensar que nessa transição do analógico para o digital, o conhecimento e a sensibilidade são muito importantes. Então, obviamente, o professor não vai assumir um papel de pai ou de mãe, mas ele não fica insensível ao sistema do aluno. É isso que, para mim, foi muito interessante, porque mesmo com adultos, eu me deparava com situações que eu não sabia o que fazer com elas, até como alguém que estava ali num cargo de gestão dentro da instituição, eu não sabia como lidar. E o curso me trouxe essa sensibilidade de poder olhar para o sistema daquele aluno e, às vezes, entender o porquê que um aluno tranca a matrícula. E que, às vezes, não tem nada a ver com o professor, não tem nada a ver com a instituição, ele pode estar compensando questões do sistema dele ou dela. E, de fato, os alunos não aceitam mais, hoje com internet, eles acessam o Google na sala para confirmar, para checar uma informação que o professor está dando. Então, o professor tem que estar muito bem preparado e sensível a essas modificações, porque o tempo, eu concordo, é de quebradeira total. Nós precisamos muito nos atualizar e trabalhar de maneiras diferenciadas. Para mim foi um desafio, mas eu tenho me proposto a isso, né? Espero que a nossa conversa aqui sirva de incentivo para mais pessoas. E aí, Dani, eu queria saber uma coisa que você sempre comenta, da diferença entre o professor tradicional e o educador. O que é esse educador sistêmico? Né? Qual que é a diferença entre o professor, esse que se coloca como muito grande, que quer ser visto, e o educador sistêmico, que tem esse olhar mais sensível? Eu vou abranger dentro desse termo, educador, a palavra mentor, que também está muito em voga no momento, né? Dentro dessa toda essa construção da maneira de partilhar conhecimento e as pessoas que se dispõem a ensinar o que sabem, como que elas se apresentam? Elas não se apresentam como educador, elas se apresentam como mentor, né? Então, cabe também dentro desse contexto. Qual que é a grande diferença? Primeiro vou falar de uma diferença passiva e uma diferença ativa. Então, o professor, ele tem uma postura intencional passiva. Por quê? Porque ele professa aquilo que ele acredita. Então, eu sou professor de matemática, eu professo a matemática. E aí é isso, você senta aí, você aprende, e como a matemática é importante para mim, eu tenho certeza que vai ser importante para você. O professor não consegue aceitar que para um aluno, de repente, a matemática não faça sentido, não seja interessante, não seja prioridade,
né? O professor, muitas vezes, ele está ali para ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer que aquilo que ele está trazendo seja validado como importante. Então, o professor fica bravo que o aluno não está prestando atenção. Ele se sente pessoalmente desrespeitado. Né? Então, veja, o aluno está ali, principalmente o aluno adolescente, né, que está já numa transição, porque a adolescência é uma grande transição, está dormindo na sala de aula. Por quê? Porque ele já está começando a entender que ele só vai ter que estudar para a prova, e aí ele vai responder lá meia dúzia de perguntas, então ele não quer ficar prestando atenção naquela aula. E o professor fica muito revoltado, porque ele leva para o pessoal. Como que esse aluno está dormindo na minha aula? Então, ele não entende o equilíbrio da relação, que é, esse aluno está sendo obrigado a estar aqui. Ele não escolheu estar aqui. Ele não está escolhendo o que eu estou oferecendo para ele. Mas eu quero que ele seja completamente aberto para mim. Então, o professor, ele, em geral, está ali para ser visto. Enquanto que o educador, ele está ali para ver e não para ser visto. Então, qual que é a grande questão? A grande questão é que ele se entende como sua principal função não é transmitir conteúdo, mas auxiliar na travessia. Essa é a grande questão. Ele está ali como uma pessoa que auxilia na travessia, entendendo que talvez esse aluno vá assimilar 5% do conteúdo que ele está oferecendo. Mas que o grande uso que ele vai fazer é dessa pessoa que está vendo o aluno, está entendendo a dificuldade do aluno. E veja, não é uma simples dificuldade. Acho que a gente tem que compreender, quando está nessa posição, que todas as pessoas que estão à nossa frente, como alunos, estão no não. Elas não estão no sim. Elas estão no não. Mesmo que ela se matriculou, ela pagou, ela falou, nossa, eu estava na maior expectativa. Só que ela está no não. Ela precisa ser convencida emocionalmente a sair da posição que se encontra e transicionar para uma outra posição, que vai envolver escolhas, perdas, transformações, e o educador, o mentor, é a pessoa que entende que isso é prioridade hierarquicamente, e não o conhecimento, que seja ele qual for, que o aluno vai assimilar 10% do que ele está professando ali, né? Seja professor de inglês, professor de dança, professor de literatura, professor de assuntos psicológicos como eu, o conteúdo em si, a pessoa vai assimilar pouco, mas ela vai se conectar com o educador. Com o professor, ela não vai se conectar, mas com o educador, ela vai se conectar. E aí, é essa conexão que viabiliza a travessia. Então, a gente tem um resultado melhor dos alunos quando aquele que ensina é um educador, é um mentor verdadeiramente, e não um professor. Isso é muito interessante porque eu observo nos adultos. Isso me intrigava muito. A pessoa está ali teoricamente porque ela deseja estar, mas ao mesmo tempo ela não, inconscientemente ela não quer. E aí esse aluno depois que vai trancar a matrícula, alegando problemas familiares, profissionais, porque o aluno adulto tem muito isso. Mas a verdade é que às vezes, por conta da sobrecarga, falta um olhar mais sensível. Aqui eu não estou criticando ninguém, estou dizendo que eu já passei por isso. Faltava um olhar mais sensível, né, para o que está acontecendo no sistema do aluno. E aí eu comecei a perceber isso e quando eu fiz o curso, tudo isso se encaixou de maneira tal que o educador é peça-chave na travessia. Sim. Ele pode determinar uma travessia verdadeiramente. Às vezes ele não está salvando aquele aluno, mas ele está determinando a travessia, se é sim ou se é não, se vai atravessar ou não, né? Exatamente. E aqui cabe um parênteses também, porque às vezes quando a gente fala essa questão, e o professor, né, ou a pessoa que trabalha nessa área ouve isso pela primeira vez, ela corre o risco de se colocar nesse lugar. Então, eu tenho que me conectar à alma do aluno e fazer com que ele atravesse. Mas nem sempre essa é a postura mais funcional. Por que eu digo isso? Eu sou professora de vários cursos, e em alguns
a minha inacessibilidade é que garante a travessia. Sabe? Então, em alguns cursos, eu posso ser mais acessível, porque a pessoa depende menos. Isso vai enfraquecer menos a travessia dela. Mas em alguns que ela precisa se sustentar para atravessar, para dar um mínimo passo, eu tenho que ser emocionalmente 100% inacessível. O que gera uma frustração gigantesca nas pessoas, porque elas vêm em busca dessa mãe, né, que vai me ajudar a atravessar. E aí ela não encontra essa mãe de jeito nenhum, em nenhuma pergunta. E sustentar essa posição, sabendo que é só assim que eu sou uma mentora, né, efetiva, isso também requer amadurecimento, porque é difícil, né, a gente quer que todo mundo ame a gente, né? A gente não quer que uma pessoa se decepcione com a gente. Fale, ela era tão legal ali no Instagram e agora que eu comprei o curso dela, ela me responde de maneira didática e não sabe, e não me ama de volta, né? Mas tem momentos que não dá para a gente amar de volta, porque senão o aluno não amadurece. Isso é muito interessante. Na literatura, acontece isso no sentido de você fazer o aluno sustentar a leitura que ele tem do texto e não a sua, não a leitura do autor que ele leu, porque tem muita questão da citação. Então, eu passo, às vezes, por questões parecidas, né? O aluno cola muito na sua leitura e isso vai impactar a travessia. Não atravessa verdadeiramente porque está dependente da sua leitura. Isso não pode acontecer, né? E essa travessia que nós estamos falando aqui, ela é na alma. Sim. E no curso, a Dani vai falar que a alma passa por etapas de aprendizagem. Então, aqui, nesse ponto, eu queria discutir duas coisas brevemente. O conceito de alma proposto pelo Hellinger, que é o conceito extraordinário, e as etapas de aprendizagem da alma. A questão da vontade também é muito importante, né? A alma precisa realmente ter vontade de fazer a travessia, e às vezes a travessia é feita mesmo sem muita vontade, porque algo maior está motivando a pessoa. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que o conceito de alma de Hellinger é uma coisa assim, é uma quebra de paradigma muito grande. Sim. Primeiro, a primeira questão que o Bert traz muito clara nesse conceito de alma é que não é um conceito religioso, o conceito dele de alma. Ele é um conceito muito mais filosófico e fenomenológico. Então, em que sentido? É como eu experiencio esse campo que é a alma. E para o Hellinger, este campo ele é mais coletivo do que pessoal. Então, isso assusta, porque a gente geralmente tem muito essa ideia de que a alma é algo muito íntimo que eu tenho dentro de mim, é minha essência. E o Bert vem propor uma outra ideia, que na verdade a alma é algo que nos conecta ao nosso sistema e que nós estamos dentro da alma, e não a alma dentro de nós. Então, esse entendimento, ele não vem contra essa ideia religiosa, tripártica, né, que nós somos corpo, alma e espírito, ele não vai contrapor esse conceito, mas ele vai ampliar fenomenologicamente, ou seja, a experiência daquilo que a gente chama de alma é mais abrangente do que essa ideia de que a alma é uma fumacinha que eu tenho dentro de mim. Tá? E aí, esse entendimento é muito importante para quando a gente fala de travessia, porque a gente vai entender que são essas conexões muito profundas e 100% inconscientes que o aluno tem com o seu sistema que vai determinar até onde ele vai. Então, é por isso que esse conceito de alma é tão importante. E aí, falando dessas etapas, né, para que a alma decida atravessar, veja, quando um aluno faz um curso, ele se inscreve para um curso, seja em que momento da vida for, ele está em busca de duas coisas: acréscimo de conhecimento, vou ganhar mais, vai ampliar falando do adulto, eu vou ter uma possibilidade de mudar de cargo, de ter uma promoção, de, sei lá, ampliar a minha possibilidade de ganhos. E a segunda razão ele vem por validação daquilo que ele já é, já sabe e já faz.
Ninguém vem para deixar de ser algo. A gente não... Por mais que a gente fale, você vai viver transformações profundas, a pessoa fala, é tudo que eu quero. Mentira. Ninguém quer transformação profunda. A gente quer acréscimo e validação. Então, a partir daí, esse primeiro estágio é o aluno compreender qual que é a proposta da travessia, para que ele possa se comprometer com essa proposta. Que travessia é essa? Entender o que trouxe você até aqui, o que fez você se inscrever nesse curso, e a alma compreender. Essa motivação não vai te levar para o passo seguinte. Se você continuar com essa motivação, você vai parar, vai abandonar o curso que você já pagou inteiro, vai cancelar a matrícula, vai, sei lá, você não vai continuar. Então, compreender as próprias motivações, compreender a própria proposta da travessia que o curso está oferecendo, compreender o processo que eu vou viver dentro disso, para que, então, a alma se abra para uma experiência nova. Porque pensar que eu me inscrevi para o curso significa que eu estou aberto, não é verdade. Não é verdade, você não está aberto. Daí, depois que você passa por esse estágio da compreensão, você vai chegar no estágio da confiança, que é eu me abri, e aí a alma, né? Então, é a mente que se abriu para uma visão de mundo diferente, para um conteúdo diferente, para uma proposta educacional diferente? Não. É a alma que precisa se abrir para confiar. E aí entra de novo o papel do educador, que é o que convida à travessia. Então, a compreensão da alma é que convite você está me fazendo? E o educador tem que saber que ele está sempre fazendo um convite. Eu verbalizo isso para os meus alunos. Eu estou sempre desafiando vocês a vir para o mais. Vir para o mais. E sempre deixo claro, e isso é desafiador. E no primeiro momento você não vai querer. Para a pessoa crescer em compreensão dos conflitos, da ambivalência que tudo isso envolve. E conforme ela sente a ambivalência, ela confia mais naquele que convida. E vai estabelecendo essa confiança nessa proposta, em todo esse processo. Depois que ela estabeleceu confiança, ela vai se vincular. Então, veja que é como se fosse, num passo, o aluno começa com os 2 pés. Ele está parado. Depois, no estágio da compreensão, ele vai colocar um pé na frente, mas ele continua, o peso do seu corpo continua no pé de trás. Aí, nessa confiança, ele vai tirar o pé de trás e vai colocar o peso no pé da frente. E daí é que ele vai estabelecer uma vinculação, que é onde ele se apoia no novo. Ele faz um primeiro movimento de alma segurando a mão do educador. Ele se vinculou à proposta, à novidade, à pessoa do educador, sabe? Para que depois, mais para frente, ele vá conseguir promover dentro disso uma unidade. Então, no fim da história, a alma vai se fazer uma com o novo conhecimento, sabe? E isso que vai promover que houve travessia, houve assimilação completa daquilo que foi proposto ali. A alma vai chamar aquilo de seu, né? Vai tomar posse mesmo daquele conhecimento, vai dizer, por exemplo, eu sou tal coisa, porque ela, sei lá, fez um curso de bailarina, e aí, eu faço balé, faço balé, faço balé, faço balé, durante tanto tempo. Depois, um dia, eu sou bailarina. Concluiu o processo. É muito interessante, muito bonito quando a alma chega nesse ponto, né? Eu sou aquilo que eu aprendi, como se fosse seu, como na verdade sempre esteve ali. É tão intuitivo que parece que sempre esteve ali, mas na verdade a travessia foi concluída. E você cita no curso, Dani, a sua experiência aprendendo castanhola. Eu achei muito, muito, muito bacana, muito genuíno, porque houve uma desistência sua no processo. Uhum. E eu passei por isso com os trabalhos manuais. Eu também, num primeiro momento, desisti e depois eu consegui atravessar.
né? E eu gosto muito de fazer trabalhos manuais. E eu queria que vocês me usassem um pouco mais. O que dentro de uma perspectiva sistêmica, existem vários fatores, mas o que mais faria com que um aluno desistisse de uma travessia? Existem os emaranhamentos, existe a postura do educador, existe uma série de fatores, mas o que mais, pelo menos na sua experiência, faz com que as pessoas desistam de atravessar? Olha, eu vou reproduzir mais ou menos essa ideia da castanhola aqui, e vou trazer um outro entendimento para poder contribuir aqui. Quando eu fui estudar castanhola, era online, então também já é uma dificuldade, né? Porque é uma coisa, uma atividade física, que você não vai estar naquele ambiente, então você tem como fugir mais rápido. As coisas físicas, elas, falando para as pessoas que ensinam habilidades manuais, né? Que não são intelectuais. Porque o intelectual, eu estou sentada ali, eu só vou inicialmente assimilar aquilo. Agora, quando eu vou ensinar qualquer coisa, por exemplo, um bordado, essa situação da pessoa estar sozinha, se deparando com a sua incompetência motora, né, sozinha, isso faz com que a pessoa tenha uma propensão maior a fugir. Então, essa é uma coisa que é bem importante que o educador, né, que trabalha com essa questão do corpo, compreenda. Por quê? Quando você trabalha com música, com dança, com yoga, com instrumento musical, com qualquer coisa que seja corporal, o educador, ele tem a possibilidade do toque. Então, uma aula de yoga, a pessoa vai lá e ela passa e ela toca. E isso faz toda a diferença, porque é um corpo se comunicando com outro corpo. Então, isso... arruma só essa postura, seu ombro está errado. Nossa, que segurança você sente só com aquela arrumadinha do ombro, que é um apoio que você está tendo. Então, eu tive essa dificuldade e a professora não tinha esse olhar, me colocou junto com uma pessoa que estava muito mais avançada, então, vamos lá fazer o primeiro exercício. Aí eu fiz lá bem atrapalhada, aí a outra moça, quando foi, agora você, ela... Nossa, eu me senti assim, ó. E a professora não percebeu que precisaria se conectar comigo primeiro, precisaria, sei lá, fazer umas 2 aulas primeiro comigo, para eu confiar nela, para depois me colocar num grupo com uma pessoa mais avançada. Então, a professora estava pensando exclusivamente nela e no dinheiro que ela ganhava e por aluno, e no tempo, não vou ficar dando aula para 2 pessoas separadas? Não, vou botar tudo no mesmo grupo. Não houve essa conexão e eu não consegui dar continuidade. Agora, eu poderia colocar toda a culpa na professora, se eu não olhasse para esse lugar sistêmico. Agora, eu parei só castanhola? Não, eu também parei piano, eu também parei várias outras coisas relacionadas à música. Por quê? Porque a música está relacionada ao meu pai, que é o grande assunto sistêmico. Então, assim, olha, para eu estudar música tem que ser já quase amarrada. Porque, olha, você vai acessar coisas dentro de você que vão ser coisas, assim, dificílimas. Então, a pessoa que não entende, eu estou me inscrevendo num curso de inglês. Numa perspectiva sistêmica, eu tenho que olhar para quem você está indo. Você entende? No meu caso, eu vou me inscrever num curso de música. Eu tenho que entender, eu estou dando um passo em direção ao meu pai. E isso vai acessar um monte de conteúdo dentro de mim. Se eu não sei essa leitura interna, eu não sei de onde vêm as minhas dificuldades, e aí eu vou botar a culpa na professora, que é a professora que não me deixa ir em direção ao meu pai, reproduzindo um cenário de que é a mamãe que não me deixa ir para o papai. Então, são conteúdos muito profundos que a gente não sabe. E tudo isso a gente acessa simplesmente ali, numa aulinha boba, né, vou fazer artesanato. Não, nunca é castanhola, nunca é artesanato. É sempre a alma indo em busca de conexões que estão rompidas. Que profundo, né? E isso é muito profundo, até tomei um fôlego aqui, porque eu me dei conta de que eu havia me tornado, durante um tempo, professora de língua portuguesa, indo
até a minha avó. A minha avó era italiana, ela teve uma ruptura muito grande quando ela se casou com o meu avô, e ela contou para mim que ela esqueceu a língua italiana ao aprender o português. Ela não lembrava mais nada, sendo que ela falou italiano até os 16 anos. Então, depois eu me dei conta, né? Eu fui aprender português para ensinar português para minha avó. Foi uma coisa, assim, extremamente profunda. Gostava muito de dar aula de português, muito mais do que inglês, que eu me formei em inglês, mas preferi o português. É realmente algo muito profundo. É muito profundo, sistêmico totalmente. Tanto que hoje eu já não leciono mais português, isso foi sendo elaborado, né? Eu leciono uma outra disciplina. E eu queria falar aqui uma coisa que eu acho muito importante. A gente está falando de alma, de sistema e de várias outras coisas, o papel do professor nesse contexto, e nós sabemos que nós temos, né, atualmente, na verdade isso sempre existiu, um exército de professores que militam em sala. E a alma, segundo Bert Hellinger, ela não se submete a nenhuma ideologia, ela não se submete ao espírito da época. Uhum. Então, esse foi um grande ganho de consciência que o curso me trouxe. E muitas vezes essa militância excessiva é um sintoma de emaranhamento. A pessoa Sim. pode estar emaranhada em questões do seu próprio sistema. Como que você acha, Dani, que a educação sistêmica, o educador, eles podem ser um ponto de virada dentro desse contexto de militância? Como é que o educador sistêmico pode fazer a diferença, levando consciência? Como que se daria isso? Porque tem lugares muito aparelhados. E como é que o educador entra nesses lugares? Olha, eu diria que, assim, o educador, ele entra não escolhendo um lado, tá? Aquele que tem consciência disso precisa aprender a andar em caminhos de paz e não de guerra. Essa é a grande questão, né? No curso eu falo de maneira mais aprofundada sobre isso. A militância, ela é uma realidade, e a militância, ela é sistêmica, ela é compensatória. O professor que é militante hoje, seja de que causa for, está honrando os seus antepassados, que foram injustiçados, né? E, portanto, está cego, porque olha para trás e não para o futuro. Ele está em busca de uma compensação, ele nem está ali, na verdade, né? Ele nem está enxergando, em termos de alma, em termos de presença, ele não está enxergando o contexto geral. Quando a gente começa a despertar para esse contexto, a gente vive um desafio, porque, principalmente, por exemplo, como país hoje, nós estamos num estágio de amadurecimento ainda muito precoce, onde é tudo muito polarizado, né? Na época das eleições, agora até dá para falar um pouco, porque isso está um pouco mais assim. Na época da eleição, existia uma cobrança de que você, nas redes sociais, tinha que se posicionar. Se você era do lado A ou do lado B. E as pessoas podiam te amar e falar: nossa, seu conteúdo é extraordinário, mas se a sua posição política é diferente da minha, eu vou parar de te seguir. Então, eu não consigo nem separar, né? Olha, essa pessoa é uma cozinheira maravilhosa, eu amo todas as receitas que ela ensina, mas a partir do momento que eu descobri que ela tem uma posição política diferente da minha, eu vou parar de seguir. Então, isso está além da militância em sala de aula. Isso é um lugar muito maior. E nós somos educadores sistêmicos não só em sala de aula, mas como consumidores, nós somos educadores sistêmicos. Se eu paro de comprar um determinado produto que não tem consciência ecológica, eu sou uma educadora sistêmica, eu estou ensinando o mercado. Olha, melhor você mudar, porque senão você vai perder. Então, da mesma maneira, a gente vai também ensinando quando a gente escolhe o caminho da paz, o caminho do não confronto, sabe? Por quê? Pensa o seguinte, dentro de uma instituição, aí eu falo, eu estou numa instituição que é completamente polarizada para esse lado ou para aquele lado. E eu, pessoalmente, sou do lado diferente da instituição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa instituição e vou procurar uma instituição que seja do meu lado, que tem o mesmo tipo de pensamento que eu. Qual é a sua contribuição nesse contexto? Nenhuma. Nenhuma. Agora, se eu tenho domínio próprio e se eu compreendo esse contexto sistêmico
e compreendo que essa polarização não é sadia em nenhum contexto, porque todo aquele que tem pensamento sistêmico, ele vai trabalhar pela unidade, pela inclusão, nunca pela separação, nunca pela polarização. Eu vou compreender como eu posso contribuir verdadeiramente, estando dentro daquele contexto e apaziguando, sendo pacificador, né? Beth usa muito esse termo. A paz começa na alma. Começa quando eu incluo essas polaridades dentro de mim, e aí posso ter um discurso de paz, não de neutralidade, não é sobre isso, não é sobre posição política, mas é uma coisa profunda na alma. Quando eu olho para o militante que milita uma causa que eu não concordo, que não faz sentido para mim, e consigo falar, eu vejo você, eu vejo a dor do seu sistema atrás de você, né? Eu posso ver isso, assim eu consigo contribuir. Então não é um caminho fácil, não é um caminho que a gente consegue um resultado na semana que vem, sabe? Ou nas próximas eleições a gente vai conseguir resultado. Não, não é sobre eleição, não é sobre isso. É sobre alma. É sobre alma. Sabe? É um caminho bem tranquilo, sabe? Por exemplo, eu trabalho com mulheres, meu maior público é mulher. E dentro desse público, eu trabalho com uma geração completamente ferida com o masculino. Principalmente as mulheres mais velhas, são completamente feridas, então elas são essas mulheres militantes contra o masculino. São mulheres que elas chegam até mim com as suas bandeiras do empoderamento feminino de uma maneira extremada e da incompetência dos homens, e etc, etc, e etc, etc. E a minha ideia não é, no meu trabalho, eu não sou útil se eu bato de frente com essas mulheres e se eu invalido a militância de uma vida inteira que honra suas ancestrais. Qual que é a minha contribuição? Ajudar essas mulheres a tomar o pai. Porque se elas não tomarem o pai, nenhum homem do universo vai poder existir. Então não adianta eu entrar no debate sobre o empoderamento feminino ou sobre o masculino. Tem que trabalhar onde está a raiz, que é nessa menina que precisa tomar o pai. E esse é um caminho lento, silencioso, apaziguador, sabe? Então, cada um de nós vai ter que entender o contexto que está inserido e como pode contribuir, né, para que essa militância ela vá amornando. Vá sendo diluída, né? E a gente, de fato, nós passamos por isso, sendo sua aluna, né? O grande diferencial da sua proposta é essa, não propor esse confronto nem com a militância, mas também não incentivar, né, que essas mulheres continuem nesse caminho. Realmente é muito interessante. E eu queria agora falar de uma coisa que está relacionada a isso, que é o ponto cego. No curso você menciona a teoria do ponto cego do Otto Scharmer. Para mim foi uma grande virada de chave. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu acho que pode ajudar outras pessoas quando o educador se volta para dentro e reconhece esse lugar do ponto cego. Falar um pouco sobre isso. A contribuição do Otto é maravilhosa, ela vem, né, de uma outra área que não é a educação, mas que é a administração, né, o universo das empresas e da produtividade, e ele começa a olhar para entender como um líder pode levar uma equipe a produzir mais. Era ali que nasce o olhar dele. E aí, depois de muitos anos de estudo, ele descobre, né, que o sucesso da intervenção de um líder, por exemplo, de um consultor, que antigamente era muito assim nas empresas, né? Consultoria empresarial. Então, esse consultor, que é um educador, que é um mentor, chegava na empresa para fazer uma intervenção porque aquilo não estava funcionando. E aí ele descobre o quê? Nas palavras dele, que o sucesso da intervenção estava no interior do interventor. E não ali na equipe, na empresa, no setor, não estava ali, mas estava no interior do interventor. E é dali que vai nascer
ele vai fazer mergulhos profundos, vai chegar nos valores, né? Pensando, estou falando desse cenário de onde nasce a teoria, para que a gente, como educador, também se insira nesse contexto social. Porque muitas vezes a gente fica fechado dentro do nosso universo e não compreende o quanto o nosso papel ele tem impacto numa construção social. E esse é muito olhar sabe? Se entender como alguém que está construindo o futuro. E aí, aonde que o educador vai encontrar o seu ponto cego? Quando ele começa a primeiro entender que as suas motivações são sistêmicas, que ele também está em compensação, e quando a gente se dá conta disso, a gente se dá conta de que a nossa alma, na verdade, olha para trás e não para frente. E, teoricamente, quando eu me proponho ser solução para alguma coisa, eu acho que eu estou olhando para o futuro. O professor, ele acha que está preparando os alunos para o futuro, mas, na verdade, quando ele faz esse mergulho, ele descobre que ele olha para o passado e não para o futuro. Então, esse é o primeiro ponto. Descobrir que eu olho para o passado. Por quê? Porque quando eu chego nesse lugar, eu vou achar um ponto que é o ponto da insensibilidade. Existe um lugar profundo no nosso coração onde nós somos insensíveis. Né? E dentro desse lugar, a gente não consegue se conectar verdadeiramente à dor do outro, à razão da militância do outro, por exemplo, que para mim não faz sentido. Porque eu estou completamente comprometido com uma compensação. Então, quando eu consigo chegar nesse lugar bem profundo, que é esse lugar do meu ponto de insensibilidade, o que me insensibilizou? Para que eu não me importe, mas para que... É um ponto meio que de desistência, de automático. Todos nós, a gente chega nesse lugar meio que na profissão, seja ela qual for. Tá bom, não adianta muito mesmo. No fundo, eu não acredito no futuro, eu não me comprometo com o futuro, a minha alma não está envolvida com isso. E aí eu não tenho como me conectar a outra pessoa, aos liderados, aos alunos, para que, através dessa conexão, eu seja instrumento para a subida para a montanha, né? A teoria do Otto é um mu que vem de um pico, mergulha no abismo existencial, então são assuntos existenciais. O que tem lá nesse ponto cego? Assuntos existenciais, os valores mais profundos, o que a gente acredita de mais essencial, o que nos sensibiliza ou nos desensibiliza, para nos habilitar a essa conexão profunda, para que eu, como educador, seja o primeiro a olhar para o futuro. Quando eu olho para o futuro, aqueles que me ouvem olham também. Isso é muito interessante. Pelo menos é o que deve ser, né? É o que deve acontecer, mas às vezes o nível de emaranhamento é muito grande. E nós acabamos não conseguindo. É um véu, né? Existe um véu, e eu comecei a perceber tudo isso quando eu fiz o curso realmente. E tem um outro ponto, a gente já está se encaminhando aqui para o final, faltam 2 perguntas. Tem um ponto que eu achei muito interessante no curso, que eu me lembrei de uma professora que eu tive. Ela era extremamente rígida e ela dava nota com décimos, assim, ela dava nota quebrada. E eu nunca tinha conseguido entender aquilo. Às vezes deixava um aluno para recuperação por meio ponto. Isso na universidade, no curso de letras, com alunos adultos. E quando você falou no curso das pontes e do preço da balsa, eu consegui olhar para a alma dela. Eu consegui compreender por que ela fazia aquilo. Até porque eu fiquei sabendo, muitos anos depois, que a travessia dela não havia sido fácil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o preço da balsa. Essa é uma aula chave no curso, assim, todo mundo comenta dela, fala, olha, essa aula virou uma chave, né? Uso esse exemplo porque se nós somos esses que contribuem para a travessia, eu usei essa linguagem da balsa, né? Que é quanto eu cobro para fazer a travessia, né? Qual é o preço da balsa? E a gente percebe isso muito nesses professores que, na verdade, têm esse discurso amargurado. Por quê? Porque ele está numa posição que foi imposta por ele lá atrás, no sistema. Não tem a ver com a profissão, mas eu não pude
eu não pude viver a minha infância, ou eu não pude viver os meus sonhos, ou eu não pude porque eu tive que trabalhar, porque o meu pai foi embora, porque a minha mãe era depressiva, porque o meu irmão, eu que cuidava dos meus irmãos. Então, essa sobrecarga de injustiça que me fez ter que cuidar de outros e assumir responsabilidades por outros, é que me faz dividir o preço com quem eu vou ajudar a atravessar. Eu não estou ali leve, curtindo e querendo, ai, gente, olha, vamos olhar para os lados para vocês verem, aproveitarem a viagem da balsa. Não, não, não. Essa balsa já está muito pesada e todo mundo vai ter que pagar pela travessia. Então, como é que a gente vê isso? No professor que sempre chega atrasado, no professor que... meus filhos trazem muito esse relato. Os professores que trazem a vida pessoal. Ah, hoje, olha, silêncio, que estou com dor de cabeça, porque na minha casa aconteceu tal coisa. Eu vi um meme hoje, que agora está meio que na moda. É lógico que eu sou, o meme que eu vi eu sou professor de matemática, então é lógico que, e aí várias questões. E aí o meme dizia assim, eu sou professor de matemática, então é lógico que eu arredondo para baixo. E isso é tão o preço da balsa, o professor falando, que ele arredonda a nota para baixo. Por quê? Porque a pessoa que se torna, que professa números, ela exige que os números sejam importantes e que os décimos sejam considerados. Então, arredonda para baixo, para que você dê valor para aquilo que ele valoriza. Então, o preço da balsa é aquele acréscimo, sabe? É aquela coisa do... no fundo, eu não queria estar aqui. E eu preciso deixar isso bem claro. Eu vou dificultar muito para que vocês me valorizem. Eu vou chegar atrasado, eu vou reclamar, eu vou ficar no telefone, eu vou trazer todo esse contexto, porque eu não estou ali por algo que eu acredito. Então, o preço da balsa, ele traz uma conta em aberto que o educador tem lá do seu passado e que ele divide com os alunos, sabe? É muito interessante isso, porque essa professora fazia questão de diminuir a nota. Ela fazia questão absoluta de dar nota quebrada, e eu uma vez me peguei fazendo isso e comecei a repensar, porque, olha, realmente tem uma implicação sistêmica muito grande, o curso também foi um ganho de consciência nesse ponto. E uma última pergunta, a gente já está aqui se encaminhando para o final. Em que medida uma travessia pode se dar não apenas na alma, porque ela se dá sobretudo na alma, mas também ser uma travessia espiritual? E nesse sentido eu queria mencionar o conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. O espiritual seria um outro assunto, né, para um outro momento, mas nesse conto, simbolicamente, o Rosa coloca um personagem fazendo uma travessia que é espiritual. Um homem, do dia para a noite, constrói uma canoa e resolve viver na terceira margem do rio. E ele abandona a família e ele permanece naquele lugar, e o filho enfrenta toda uma angústia para lidar com a escolha do pai. Um conto sistemicamente extraordinário. E o Guimarães Rosa era um estudioso do texto bíblico, era uma pessoa, um homem muito espiritual. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, Dani, em que medida isso está a serviço realmente de algo maior? Essa travessia, né? Olha, eu vou ter que citar o Bert aqui, não falando especificamente do texto que você escolheu, mas trazendo um ponto que o Bert coloca, que é o seguinte: Bert uma vez vai pontuar Buda, questionando a espiritualidade do Buda. Bert era muito polêmico em algumas de suas colocações. Então, ele vai dizer, como que Buda pode ser visto como espiritual quando ele abandonou a esposa e o filho? Então, Bert tinha um olhar... o que eu estou querendo trazer aqui na minha fala? A diferença de consciência espiritual e de espírito. São duas coisas distintas. Então, consciência espiritual é algo que está na alma, não no espírito. É quando a alma toma consciência espiritual. Isso implica que ela enxergue alguém além dela mesma. Então, a partir desse olhar, Bert questiona a espiritualidade de Buda, não a contribuição, não todos os ensinamentos que ele trouxe, mas pela perspectiva de alma. Como que uma pessoa que abandona a esposa e o filho
pode ser espiritual. Esse é o questionamento dele. Por quê? Porque dentro do entendimento do que vem a ser consciência espiritual, para ele e para a visão sistêmica, a consciência espiritual é quando eu tenho esse comprometimento com passar a vida para frente. Então, não caberia esse abandono, vamos colocar assim, dentro desse olhar. Agora, trazendo para uma questão do espírito, quando você fala por uma perspectiva maior, a travessia espiritual do espírito, não da consciência espiritual, mas a travessia do espírito, ela é feita pelo espírito. Aí a gente entra em movimentos do espírito. Então, vou trazer um outro olhar aqui, que é... Dani, me dá um exemplo de travessia espiritual. Me dá um exemplo de travessia espiritual. Jonas. Jonas na baleia. A baleia, ela é a baleia que faz a travessia, não é Jonas. Jonas não queria fazer a travessia, mas ele é levado a fazer essa travessia na barriga do peixe, principalmente quando ele estava indo para outro lugar, porque ele pegou um navio para ir para um outro lugar, mas aí ele é jogado no mar, fazendo esse símbolo do inconsciente, e a baleia que faz com que ele faça uma travessia. Então, a gente tem como fazer travessias espirituais? Não, a gente tem como se deixar ser conduzido em uma travessia, sabe? Que é algo muito diferente. E, às vezes, as pessoas, elas me perguntam muito assim, quando elas sabem que eu ensino coisa de alma e coisa de espírito, e aí elas entendem, eu quero do espírito, vou largar as da alma, então. Não é possível a gente fazer isso. Porque é quando eu me comprometo com as da alma, com os vínculos, com todas essas coisas, que a minha consciência espiritual se desenvolve, para que então eu possa dar o passo de no espírito ser conduzida pelo espírito com letra maiúscula. Tá? Então é mais complexo e não é sistêmico daí. Sabe? Entra em outros assuntos aí que não vai caber aqui. Então, é bem importante a gente fazer essa diferença, que é uma coisa que a maioria dos meus alunos não compreende. Consciência espiritual nada tem a ver com evolução, nada tem a ver com espírito. Mas tem a ver com se colocar num lugar de igualdade, de importância, mesma importância. Eu e o outro temos a mesma importância. Somos todos humanidade. E eu tenho consciência espiritual quando me responsabilizo por aquilo que me é confiado. Para mim ficou mais claro também. Muito mais claro. Porque esse é um assunto fascinante. Acho que movimentos da alma e movimentos do espírito é um assunto extremamente fascinante. Também fiz o curso, que é um curso que trata das consciências também. E eu lembro que eu comentava com o meu esposo, eu não encontrei no ambiente acadêmico algo tão profundo quanto o que o Bert traz e você traz nos cursos usando o Bert. É uma coisa verdadeiramente um diferencial mesmo, e eu sugiro para quem está nos assistindo que ainda não conhece, leiam Bert Hellinger. Sim. Leiam Bert Hellinger, de verdade. Eu sempre falo para os alunos, não leiam o que vocês encontrarem na internet, porque o Bert é muito polêmico, o Hellinger ele é visto, às vezes, de uma maneira, não digo equivocada, mas o Hellinger visto por partes, ele é uma coisa, mas você precisa ter uma noção do todo para compreender o Hellinger, porque ele é um filósofo fascinante. Eu deixo aqui o convite e quero encerrar essa entrevista agradecendo imensamente a Dani pela generosidade de estar aqui, e também convidá-los, né, professores, educadores, todas as pessoas que estão nos assistindo, convidar verdadeiramente a fazer essa travessia e começar a realmente ser um educador sistêmico, não só um professor tradicional que transmite conhecimento, mas alguém que está consciente, sensível a todos os aspectos que envolvem a educação. E, de novo, Dani, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui no canal um tempo, porque seria interessante ela chegar para o máximo possível de pessoas. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para encerrar.
só agradecer. Falei um monte aqui, quero só agradecer. Muito obrigada. Você me deu a oportunidade de falar de um assunto que eu amo. Que ótimo, fico feliz. Deixo também aqui a indicação para ler o conto, né? Quem é principalmente das letras, ou mesmo quem não é das letras, leiam o conto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa. É um conto que trata de uma travessia extraordinária, e fica aqui o convite, né, para essa travessia da alma, que é esse conhecimento da educação sistêmica. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês imensamente pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.